pessoas. Nesse vídeo da série Oficina Quase Perfeita, eu vou falar para vocês sobre atendimento ao cliente, tá? Esse é um dos assuntos da série mais importantes que existem, tá? Existem muitas oficinas onde tem profissionais qualificados, mas eles acabam perdendo clientes ou às vezes não faturando o que deveria, por falta de não saber atender o cliente devidamente, tá? Então, assim, preste muita atenção. Se você achar necessário, assista o vídeo de novo, faça as suas anotações, faz sua liçãozinha de casa, tudo que você achou legal, tá bom? E o que você não achou, e coloca lá, não, na minha oficina eu vou trocar essa ordem e tal. Mas eu acredito que você não vai fazer isso, de trocar a ordem, porque esse algoritmo aqui, esse passo a passo, ele funciona bem, tá? Então, vamos lá. Preparei aqui o cenário que é assim, ó. A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o tipo de cliente, tá? Então, a gente tem que identificar o tipo de cliente. E como assim identificar? Se ele é rico, se ele é pobre? Não é isso. O que você tem que identificar é se o cliente é novo, se é a primeira vez que você vê o cliente vindo na sua oficina, se ele é um cliente antigo ou se é retorno do seu serviço. Tá? Então, vamos lá. Retorno do seu serviço é a pior condição que existe numa oficina, que é o quê? Você entregou a moto e o cliente constatou que o serviço não ficou bom, agora ele tem que retornar para a oficina. Tá? Então, vamos lá. Cliente novo, né? O cliente novo, por que é importante fazer essa identificação? Se o cliente é novo, antigo ou é retorno? Quando o cliente é novo, você pode disponibilizar para ele mais tempo, mais do seu tempo. Por quê? Porque ele veio pela primeira vez na oficina, ele não conhece você, ele não conhece o seu trabalho, ele não conhece a sua oficina, ele não conhece se a sua oficina é organizada ou é uma boquetinha, ele não sabe. Então ele está vindo e é muita informação para o cliente ali de bate-pronto, né, à primeira vista. Então é primordial, é fundamental que o primeiro contato com o cliente seja tranquilo, né, para o cliente ver onde ele está, tá, sentir o ambiente, tá bom? Então isso é fundamental. Quando o cliente é antigo, você pode sim ter um atendimento mais dinâmico, né? Então você pode chegar no cliente ali, de repente você está com muito serviço e o cara te trouxe a moto e já estava agendado e ele vai só deixar a moto. Então assim, você pode fazer algo um pouco mais dinâmico, mais rápido ali com o cliente, porque ele já é seu cliente, ele já confia em você, ele já confia na sua competência, ele já conhece a oficina, os procedimentos. Então, quando o cliente é um cliente antigo, dá para ser um atendimento mais rápido, tá bom? Quando é retorno? Quando é retorno, pode ser o primeiro serviço que você fez, que é um cliente novo, como pode ser um cliente que já é seu cliente há 10 anos, não importa. Quando é retorno, quando você fez o serviço e o serviço voltou, o atendimento ele tem que ser para ontem. O atendimento ele tem que ser emergencial, tá? Quando você entrega a moto para o cliente sem testar e o cliente volta, a má impressão que o cliente tem é muito difícil você conseguir contornar essa situação. Então, você tem que pôr na cabeça assim, se você vê o cliente voltando, o seu atendimento tem que ser o melhor possível, o melhor que você conseguir, tá? Porque senão você perdeu o cliente, tá bom? Então, por isso que é importante identificar que tipo de cliente que é. Se ele é a primeira vez, se ele é antigo ou se ele é novo, tá bom? Legal. Tipo de serviço. Assim como você identificou que tipo de cliente que está chegando na sua oficina, é importante você, depois que você começa a conversar com o cliente e saber o que ele quer fazer na moto dele, é importante você classificar que tipo de serviço que é que o cliente está falando com você ali.
Tá? Então ali na hora da conversa você vai falar, bom, esse serviço é um serviço rápido, que eu consigo fazer até 1 hora de trabalho. Se eu pegar na motocicleta dele agora e começar a trabalhar, eu levo até 1 hora. Até 1 hora é considerado um serviço rápido, tá bom? Agora, não, o serviço dele é uma carburação, o serviço dele é um problema elétrico, o serviço dele é uma troca de bucha de balança traseira, uma troca de embreagem. Opa, então aí nós já estamos começando a falar de serviço que pode chegar até 5 horas de trabalho, dependendo da motocicleta. Então o que acaba acontecendo? Aí já é um serviço médio, né? Então, por que é importante você classificar? Porque se for um serviço rápido, talvez você consiga atender o cliente na hora. Uma troca de pisca, uma troca de guidão. Agora, se for um serviço médio, se você identificar isso, se você estruturar isso no papel, o que é serviço rápido, o que é serviço médio, você consegue já dialogar com o cliente e falar, bom, esse serviço é um serviço mais demorado, você tem que deixar a moto. Tá bom? Legal. E aí nós temos os serviços demorados, que aí já é serviço de motor, né, motor completo, é um serviço de terceiros, né, que você não tem como controlar o serviço de um terceiro. O que é um terceiro? Né? Eu já falei sobre isso. Eu desmontei um motor e mandei o motor para a retífica. Mandei o cabeçote para a retífica, o vira-brequim para a retífica. São serviços de terceiro na retífica. Eu desmontei a carenagem, o kit, né? Carenagem, paralama, tanque, e mandei para a pintura. Né? Ou desmontei uma roda e mandei pintar o aro, o cubo, né? São pinturas também. Ou a moto chegou porque bateu a moto e eu tive que desmontar a moto inteira. Esses são serviços demorados, são serviços que você demora para desmontar. Depois tem o serviço do terceiro, que aí você tem que contar com um bom terceiro, né? Um bom parceiro ali. E aí depois você tem que montar isso de novo. Então esse é um serviço que de repente a motocicleta pode chegar a ficar dias na oficina, né? Então é importantíssimo você identificar quando o cliente está falando com você, aqui ó, na sua cachola, aqui, ó, você identificar se é rápido, médio ou demorado. Tá? Porque eu já vi cara pegar serviço, isso é comum na realidade, já vi cara, isso é muito comum. É um serviço demorado, mas para pegar o serviço, o mecânico ele passa a impressão para o cliente que vai ser rápido, mas não é rápido. Então é meio que uma ilusão assim, que o cara cria falando, vai ser rapidinho, mas ele sabe que não é. E aí acaba ele se enganando, engana o cliente, e aí no final dá todo mundo correndo para fazer o serviço vai dar errado. E aí vai resultar no retorno. Tá? Então, primeira coisa, que tipo de cliente que é. Segunda coisa, que tipo de serviço que esse cliente está falando para mim. Legal. Terceira coisa, ordem de serviço. Então, você foi lá, identificou o cliente, atendeu ele. Se ele for um cliente novo, você dá mais atenção, mostra a oficina e tudo mais. E aí você identificou o que ele quer fazer. Né? Eu quero trocar uma pastilha de freio, ou, não, meu motor travou, tá. Tudo isso, independente, você vai ter a sua oficina na palma da sua mão, se para todos os serviços você abrir ordem de serviço. Tá? E aí, o que acaba acontecendo? Quando a gente pensa em ordem de serviço, ela também entra novo, antigo e retorno. Por quê? Você fala, nossa, na ordem de serviço quando você está atendendo um cliente novo, certo? Ele nunca entrou na sua oficina. Você tem que ser mais ágil, porque o cadastro dele, dependendo da sua ordem de serviço, que é o tema do próximo vídeo, já estou dando spoiler aqui, a sua ordem de serviço pode ter muitos itens. Né? Você pode pedir o documento dele, preencher alguns dados, data de nascimento para você fazer promoções depois. No próximo vídeo eu vou explicar isso direitinho. E aí o que acaba acontecendo? Olha só que interessante. Você atendeu um cliente novo e aí na ordem de serviço não pode ser demorado. Tem que ser algo dinâmico. Porque senão o cliente, ele mesmo já trava, né? Ele fala, eu vou lá, aí o cara vai querer abrir ordem de serviço.
E assim, aí você já tem que ter a malícia ali de explicar para ele, olha, demora um pouquinho, é só a primeira vez, tá? E depois ele virou cliente antigo, e aí a moto dele e o cliente, né, o cliente e a moto já estão cadastrados no seu sistema. Então você vai jogar a placa lá, já vai vir todo o histórico da moto, ok? Então quando é cliente antigo, a ordem de serviço ela sai mais rápido, né? Agora, quando é retorno também é algo que é importante você abrir ordem de serviço. Por quê? Porque você vai gerando um histórico da moto. Olha, determinado dia eu troquei a embreagem e você põe lá na ordem de serviço. Eu ofereci para o cliente a embreagem original e o cliente recusou, o cliente trouxe uma embreagem. E a embreagem que ele trouxe é muito xing-ling. Você vai pôr isso lá na ordem de serviço. Então, você vai gerando um histórico, né? Porque, por exemplo, você pôs a embreagem que o cliente trouxe, né? Você foi lá e ofereceu para o cliente uma embreagem original por R$100. Aí você viu uma paralela boa por R$60. São exemplos, tá? E aí ele te trouxe uma embreagem de R$20. Você vai pôr isso no histórico dele lá. Por quê? Porque aí quando a moto você montou essa embreagem de R$20 e a moto voltou, retornou. Não foi sua culpa. O cliente que trouxe a peça. Então você vai gerar outra ordem de serviço e nessa nova ordem de serviço vai estar discriminado lá que é retorno, porque o cliente trouxe a peça, entendeu? Então, no retorno, depois isso aqui vai te servir como resguardo, tá? Como defesa, tá bom? Isso é importante. Então, ordem de serviço é algo que você não pode ter preguiça de abrir na sua oficina, tá bom? Então, legal. Então, entendeu, né? Identifica o cliente, identifica o serviço. Depois de identificar o serviço, eu abro a ordem de serviço. Depois de identificar o serviço, eu abro a ordem do serviço, tá certo? E aí, se for novo, eu sei que vai demorar, tem que ir mais rápido. Se for antigo, eu já sei que ele já tem um cadastro. E se for retorno, eu abro também já pensando no que eu vou escrever lá, porque o cliente vai ter que assinar depois. Tá bom? Legal. E aí, depois de você abrir a ordem de serviço, a gente entra nas previsões. O que é essas previsões? É o seguinte, é muito simples. Ó. Todo cliente, quando ele deixa a motocicleta dele, por exemplo, na oficina, ele quer saber a data que ele vai pegar a moto. Então você vai dar uma perspectiva para ele. Tá? Então pensa assim, o cliente chegou com o motor dele travado. Tá? Travou o motor dele, o pedal travou. Ele estava andando com a moto, fez um barulhão e travou o motor. Tá bom? Vacilou no óleo e travou o motor. Tá? Aí ele vai chegar com a moto e você vai falar para ele, olha, muito provavelmente eu vou ter que fazer o motor completo. E aí ele te pergunta, tá, mas quanto tempo mais ou menos? Então isso é uma previsão que você dá ali de bate-pronto para ele. Eu demoro geralmente para fazer o motor completo 3 dias. Tudo bem? Então vamos fechar assim, ó, motor completo 3 dias. Tá? Legal. Então você já deu uma data, uma perspectiva para ele sem abrir o motor. Tá? Legal. Aí nós temos, o cliente também quer saber o preço, né? Então ele chegou com esse motor travado e aí você vai falar para ele, olha, se eu tiver que fazer um motor completo, com peça original, tudo tal, você vai gastar, vou pôr números redondos, tá gente? Isso vai de região para região. Você vai gastar R$1.000, ok? Então o cliente, ele já sabe que ele vai ficar no mínimo ali 3 dias sem a moto, e ele vai gastar R$1.000. Então, perceba, o cliente não deixou a moto e saiu sem informação. Não, ele saiu com uma ordem de serviço, ele saiu já tendo uma perspectiva de quando ele pega a moto de novo e o quanto ele vai gastar. Tá? Obviamente que, como a gente está falando de motor, só dá para saber o estrago depois de abrir. Então, você tem que ter mais ou menos um parâmetro de quanto gasta. Tá? Então, legal. E aí,
quando a gente fala de previsões, eu sempre coloco o retorno. O retorno, né, essa palavrinha aqui que não pode ter em oficina, retorno do serviço. O retorno, quando você vai fazer previsão, é para ontem. Tá? Então, assim, você foi lá e fez o motor do cliente. Tudo bem? Você foi lá, o motor chegou travado, você fez tudo certinho, né, o passo a passo, e aí você entregou o motor para ele e ele chegou na casa dele e tinha umas gotas de óleo. No outro dia de manhã ele foi ligar o motor, tem umas gotas de óleo, está vazando o motor que você fez. Tá bom? Pode ser coisa besta, uma tampinha de válvula, né, uma junta da tampa do volante ou da embreagem, né? Bom, enfim. Ele vai retornar. Quando ele retornar para a oficina, né, porque ele gastou R$1.000 com você, e aí ele não quer chegar na garagem dele e tá pingando óleo lá na garagem dele. Então ele vai chegar e vai retornar para a oficina para te falar, olha, tá dando umas gotas de óleo lá em casa lá, cara. Aí essa previsão que você vai fazer para ele é ontem. Você vai falar para ele assim, olha, você vai me deixar a moto aqui, eu já dei uma olhada aqui e tal, eu vou começar a mexer nela o mais rápido possível, se não for imediatamente. Tá? Eu vou deixar ela aqui, o motor esfriando, e eu já vou adiantando ali, mas daqui meia hora, uma hora eu já pego nela já e eu já vou resolver isso para você. É assim que tem que ser feita a previsão de retorno, e não como é feito na boqueta. Né? Na boqueta a gente sabe, né, que o cara volta com o retorno, e aí o cliente fica até meio assim de perguntar, e o cara ainda se enfesa, né? Fala, não, deixa a moto aí e eu vou ver. Isso está totalmente errado, é retorno. Foi incompetência do profissional, o cliente não tem culpa, tá bom? Então, o retorno, você tem que tratar ele como uma emergência que aconteceu na sua oficina, tá bom? Se você fizer isso, a oficina vai ter sucesso, tá? Legal. Então, abrir ordem de serviço, se for novo demora, se for antigo é mais rápido, se for retorno, você tem que colocar lá as devidas considerações. As previsões, o cliente quer saber mais ou menos uma data, o cliente quer saber o quanto mais ou menos ele vai gastar para ele poder se planejar o bolso. E o cliente, se for um retorno do seu serviço, a previsão é ontem. Tá? Vou mexer agora. Ok? Legal. Feito isso, né, você abriu a ordem de serviço e deu uma previsão para o cliente, o próximo passo, a moto está lá com você, com o motor travado. Vamos pensar assim, o motor travado. Você tem que seguir esse passo a passo aqui. Ó. A primeira coisa que você vai fazer é isso aqui, ó, o orçamento. Né? A gente chama esse pacote aqui de diagnóstico. Tá? Então, você vai pegar aqui e vai fazer um orçamento. Esse orçamento, que é na ordem de serviço, esse orçamento ele vai ter o valor da sua mão de obra. Né? Então, eu vou tantas horas, vou cobrar R$400. Legal. E aí você vai cobrar as peças, já com a sua margem de lucro, né? Lembra do vídeo passado, entre 15% a 35%. E aí você vai ver se vai ter serviços de terceiro. E aí, lembra do vídeo passado, você também tem os seus ganhos. Então, o que acaba acontecendo? Esse orçamento aqui vai para o cliente já contendo a sua mão de obra, peças e terceiro. Você percebe que você ganhou nos três, né? Mas é assim que trabalha, tá bom? Legal. Aí, o que acaba acontecendo, pessoal? Depois que você fez esse orçamento, você vai ligar para o cliente pelo WhatsApp, sei lá, vai entrar em contato com ele e vai passar o orçamento para ele. Esse orçamento aqui você vai passar para ele. E aí, na negociação, você vai combinar o pagamento com ele. Tá? Eu já vi pessoas que têm oficina que o cara tem medo de falar para o cliente como que o cliente vai pagar. Porque, gente, você tem que saber, cara, como que o seu cliente vai pagar, porque senão você tem surpresas. Às vezes você foi lá e comprou as peças à vista
e o cara chega lá e ele quer parcelar em 12 vezes. Então, percebe? É importantíssimo você saber já, na hora que você está passando o orçamento, como é que o cliente pretende pagar aquele valor. Tá? Então, tá bom. Então, você combinou com ele lá o quanto que ele vai, como ele vai pagar, né? Então, você passou lá para ele, sei lá, R$1.000, né? Somando a mão de obra, as peças e a retífica do motor, deu R$1.000. E aí você vai combinar com ele como que ele vai pagar esses R$1.000. Legal. E aí, olha que interessante, ó, isso daqui dificilmente uma oficina faz. Nova data para entrega. Por que a nova data para entrega? Porque aqui, ó, quando o cliente chegou e você preencheu a ordem de serviço dele, ele quis saber essas 3 informações. Mais ou menos uma data de entrega, o preço, mais ou menos o quanto ele gasta, e se for retorno, né? Já falei sobre isso. Então, basicamente, data e preço. O que acaba acontecendo é o seguinte, ó, eu fui lá e passei para o cliente assim, não, eu demoro 3 dias para fazer um motor completo. Só que eu dei uma previsão mais ou menos. Depois que eu abri o motor dele, eu vi que tinha mais coisas para fazer. Rosca espanada, então eu vou ter que, na retífica, pedir para o cara fazer mais coisas, ou se eu sei recuperar a rosca, eu vou demorar mais tempo para fazer o motor. Se o último mecânico ficou usando aquelas colas nojenta, diesel lá, eu vou perder muito tempo para tirar aquilo. Se o motor dele estiver muito sujo, eu vou ter que lavar o motor 2, 3 vezes até o motor ficar limpo. Então, assim, eu vou ver depois, na hora que eu estou passando o orçamento, né, depois que eu gerei o diagnóstico de qual é o problema da moto, eu gero o orçamento, combino o pagamento e já falo para ele, no final da ligação, eu falo para ele a nova data, previsão de nova data. Então, vamos pensar assim, o cliente me trouxe hoje, e hoje é segunda-feira, 9 horas da manhã. E aí ele falou, bom, se você demora 3 dias, então lá para quarta-feira eu pego minha moto, né? Então, segunda, terça e quarta. Então, quarta-feira, final do dia, eu pego minha moto. Só que aí, hoje eu abri o motor dele e negociei com ele já no final da tarde. Sei lá, 2, 3 horas da tarde, o motor dele estava aberto. E aí eu já fiz já o procedimento já de ligar para ele, né? Já passei o orçamento para ele, já combinei o pagamento com ele, e aí falo para ele, olha, só que seu motor está muito sujo, seu motor tem rosca espanada, então eu vou levar mais tempo do que eu previ. Então você não vai pegar sua moto na quarta-feira, vamos combinar para sexta-feira, entendeu? Então por isso que é nova data, tá? Antes de você abrir um motor, por exemplo, ou uma suspensão, você dá uma previsão ali que não é efetiva, não é 100%. E aí depois que realmente você desmontou tudo, que você viu o cenário que você está na mão ali, aí sim, aí você vai lá e dá uma previsão 100% para o cliente. Bom, 100% não cai porque tem os imprevistos, mas pelo menos você já posicionou o cliente melhor, tá? Porque senão ele fica na cabeça dele quarta-feira, e isso é ruim, tá? Então, legal. Aí, o que acaba acontecendo? Eu terminei aqui a parte do diagnóstico, né? Já comprei as peças, peguei o motor da retífica, montei o motor, testei o motor, né? Tudo bonitinho. Na hora de entregar a moto para o cliente, o que você tem que fazer? Óbvio, né? Você tem que receber, conforme foi o combinado, né? Combinado do pagamento. Por isso que na hora do orçamento você tem que combinar isso. Posso fazer em 6 vezes? Pode. Aí eu já sei como é que eu vou comprar as peças. Entendeu? Então tá. Aí você pode pedir sinal, né? Olha, ficou R$1.000, será que não dá para você me dar um sinal de R$250, né? 1/4 do valor, para me ajudar a comprar as peças e tal. Então tudo isso você faz depois do diagnóstico, né? Legal. Aí o que acontece? Na hora de receber, você recebe, né? E aí depois de tudo isso, né, o cliente está ali satisfeito, você também. Ele porque vai pegar a moto,
um serviço feito campeão, e você porque acabou de receber, entrou dinheiro no seu caixa. Legal? Para você pagar suas contas. Nesse momento, terminou, você tem que garantia. Tá? Então você tem que falar com o cliente sobre a garantia. Vai estar na sua ordem de serviço a garantia, o termo de garantia. Então você vai falar para ele, olha, você vai rodar 1000 quilômetros, você vai trazer para eu trocar, para eu fazer a primeira troca de óleo do motor, para eu ver se não tem limalha de ferro, se não tem nenhuma sujeira, se não tem nada normal no óleo. E aí, beleza. Vou te dar garantia de 3 meses, 6 meses, aí vai dar conduta que você definir para a sua oficina, tá? Mas isso tem que ser falado, tá? Sobre a garantia, ok? Legal. E aí você fecha a OS e finalizou, acabou o serviço, tá bom? Pessoal, esse passo a passo, você viu, ele é bem simples, mas ele é fundamental que você tente fazer isso na sua oficina, porque aí sua oficina vai funcionar igual um reloginho. Todo mês você vai fechar o caixa lá e você vai falar, meu, aquele Fabão lá me ajudou, cara, aquilo foi fantástico. E você vai saber o quanto você ganha. Você não vai estar igual esses malucos aí que abrem oficina aí, que você pergunta pro cara, mas você ganha quanto? Não sei não, meu. Pô, como assim? Você tem um comércio e não sabe quanto você ganha? Então, sabe, e aí o cara desmotiva, né? E eu não gostaria que isso acontecesse com você. Eu gostaria que você abrisse uma oficina e realmente você tivesse sucesso. E essa aula de hoje é de extrema importância. Saber atender o cliente e seguir um passo a passo ali é fundamental para o sucesso do trabalho, tá bom? Na próxima videoaula eu vou montar aqui na lousa para você uma ordem de serviço, tá? Pessoal, muito obrigado aí, até o próximo vídeo.